Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler dos versos 5 ao 8. Mateus, capítulo 6. Versos 5 ao 8. Diz assim, Mateus 6, a partir do verso 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco nessa noite, eu te peço. Que o Teu Espírito venha nos ensinar, venha nos alimentar, venha nos edificar, nos corrigir, tudo pelo poder da Tua palavra. E que seja algo vindo de Ti, Senhor, e nunca de mim. Que o Senhor me anule, que o Senhor me silencie, para que o Teu Espírito possa falar nessa noite. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Como nós vimos na semana passada, nós entramos numa nova sessão do Sermão do Monte. Até aqui, Jesus estava nos mostrando como um cristão genuíno deve ser, quando ele fala a respeito das bem-aventuranças. Depois ele fala como um cristão deve se relacionar com esse mundo, quando ele fala, a respeito de ser luz e de ser sal. Depois ele faz uma confrontação da verdadeira interpretação da lei com aquilo que os escribas e fariseus estavam ensinando, e ele deu 6 exemplos de como os escribas e fariseus estavam deturpando, estavam distorcendo a lei de Deus, e ele apresenta a verdadeira interpretação da lei. E a partir do verso 6, Jesus está apresentando para nós o dia a dia do cristão, de como um cristão vai viver a sua vida diariamente, quais são as práticas, de que maneira, como ele deve se portar, como ele deve se relacionar. E aí ele, no verso 1, no verso 1 do capítulo 6, ele dá qual vai ser o princípio geral, Ele vai dizer que essa vida que é vivida pelo cristão é uma vida que é vivida para Deus, não para impressionar os outros. Verso 1 do capítulo 6. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Então, ele traz esse princípio que é para que nós pratiquemos as nossas boas obras de justiça, não para sermos vistos, não com o objetivo de sermos reconhecidos pelos outros, para sermos ovacionados ou elogiados pelos outros. Então, essas obras de justiça, ele traz em 3 demonstrações de como é que o cristão deve viver. Então, o primeiro exemplo que ele dá é o nosso relacionamento com o próximo. E ele fala, então, a respeito de dar esmolas, que não é algo que se resume a nós darmos esmolas. O que ele está nos dizendo é que a vida de um cristão, ela é marcada pelo socorro ao próximo. Então, a maneira que um cristão se relaciona com o próximo é uma maneira de quem socorre, de quem ajuda. Isso não envolve apenas dinheiro, isso envolve tempo, atenção e todo tipo de serviço
que nós podemos fazer pelo próximo. Então, Jesus apresenta essa primeira obra de justiça, sempre nessa ótica de que não deve ser feito com o propósito de ser visto pelos homens. Nós vimos a respeito do próximo na semana passada. O segundo exemplo que Jesus vai dar é de um relacionamento com Deus, que é o que nós vamos ver hoje sobre a oração. Então, a vida cristã, ela perpassa pelo nosso relacionamento com o próximo, perpassa pelo nosso relacionamento com Deus, que é a oração que nós vamos ver hoje, e nós vamos ver na próxima semana, o nosso relacionamento com o pecado. Ele vai falar a respeito da mortificação do pecado, quando fala do jejum. Então, hoje nós vamos nos concentrar a respeito da oração. A oração, meus irmãos, é a maior expressão de comunhão com Deus que pode haver. Não há outra coisa, não há outra disciplina, não há outra coisa que um cristão faça que demonstre melhor a sua intimidade com Deus. A oração, ela é a maior dessa expressão, porque fala justamente de um relacionamento. Quando oramos, nós estamos nos relacionando, falando com o nosso Pai, falando com o nosso Deus. E essa é a maior expressão de relação com Ele. E quando Jesus, então, vai nos trazer o ensinamento a respeito da oração, é interessante perceber que ele começa com um quando. Por que isso é importante? E quando orarem? Porque isso quer dizer que é esperado que um cristão ore. Ele não colocou, e se vocês orarem? Ele falou, e quando vocês orarem? Ou seja, um cristão, alguém que é discípulo de Cristo, ele vai orar. Então, quando ele usa a palavra quando, ele está dizendo, olha, eu sei que vocês oram, vocês devem orar, eu só vou trazer para vocês instruções a respeito da oração. Porque se não ora, como nós somos cristãos? Como nós temos relacionamento com Deus? Então, ele já começa com isso. Não existe vida cristã verdadeira sem oração. É esperado, é presumido que um cristão ore. Se nós não oramos, nós temos uma luz vermelha acesa no painel do nosso carro, aquela luz do óleo mesmo, aquela que você tem que parar na hora e rever toda a sua vida. Se nesse momento você constata que você não ora, você não tem o hábito de falar com Deus, acendeu uma luz no seu painel e você precisa parar tudo e avaliar a sua vida. Da mesma forma que o motorista, quando está dirigindo e acende a luz vermelha lá no painel do óleo, ele já encosta no primeiro lugar, ou acende a luz da temperatura, né? Ele também tem que parar o carro na hora, ele não pode seguir viagem sem checar o que está acontecendo. Então, se você constata que não tem uma vida de oração, encosta o carro no acostamento e veja o que está acontecendo. Não siga em frente, não continue na caminhada como se tudo estivesse normal, porque a oração é uma marca distintiva de um cristão. É uma avaliação muito séria. Então, partindo desse princípio de que todos nós oramos, partindo desse princípio de que todo cristão de verdade ora, Jesus, então, passa a trazer os seus ensinamentos. E da mesma forma que ele fez com as esmolas, ele traz, então, o ensinamento de duas maneiras. Ele primeiro fala da maneira errada de fazer, para depois nos apresentar a maneira correta. Então, ele diz, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Quando ele está falando aqui dos hipócritas, como ele falou também lá a respeito das esmolas, ele ainda está se referindo aos escribas e fariseus, tá? Ele ainda está fazendo uma comparação com os escribas e fariseus. Então, quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, com que objetivo? De serem vistos pelos outros. Então, ele está de acordo com aquele princípio que ele apresentou lá no verso 1 do capítulo 6. E ele tem uma outra característica que vai estar no verso
7 de como é ser errado na oração, que é, e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, a maneira errada de orar tem dois elementos. A primeira é que está sendo feita com o objetivo de ser visto pelos homens. E o segundo elemento desse erro é porque é feita com vãs repetições, com palavras que são feitas de maneira irrefletida. Primeiro, vamos ver esse erro, primeiro erro, que é de serem vistos pelos homens. Uma pessoa que ora com a intenção de ser vista pelos homens, ela não está orando para Deus. Ela não está falando com Deus. Ela está falando para a sua audiência. Ela está falando para os outros. E ela não tem como alvo um relacionamento com Deus, ela não tem como alvo uma intimidade com Deus ou trazer glória para Deus. Ela tem o objetivo de trazer glória para si e de trazer benefícios para si. Então, uma oração que é feita como se fosse para mim, para o meu destaque, para a minha glória, ela é uma oração hipócrita. Ela não está sendo feita de fato para Deus. Na verdade, nós estamos usando Deus como pretexto para termos uma glória apontada para nós. E é por isso que não se deve orar com esse intuito. Percebam, não é uma proibição de orar em público, porque se fosse assim, quando nós começamos o culto aqui, eu fiz uma oração pública, né? Então, o que está sendo analisado aqui, a gente vai falar um pouco mais quando formos falar do entrar no quarto, né? Mas o que está sendo trazido aqui é a intenção. Não devemos orar com o intuito de sermos vistos, mas isso não é uma proibição de fazer uma oração pública. O erro, então, está aí, no fato de que essa oração que é feita com o objetivo de ser vista, ela não é uma oração que está sendo feita para Deus, de fato. É uma mentira. A pessoa está usando Deus como pretexto para poder angariar elogios, reconhecimento e trazendo glória para si próprio. Não está buscando trazer glória para Deus. E o segundo motivo que essa oração ela é errada, essa maneira de orar é errada, porque ela não é relacional. Não está tendo um relacionamento, não está tendo uma conversa, não está tendo, é como se Deus estivesse ali sendo ignorado pela pessoa que está orando, e ela está falando no nome de Deus apenas porque ela quer ser conhecida. Então, ela não está de fato num relacionamento com Deus. O segundo ponto das vãs repetições, o segundo erro, é porque essa oração, e ele especifica aqui, né, para que não seja, verso 7, orando, não usem vãs repetições, como os gentios. Por que como os gentios? Os gentios, os pagãos, aqueles que tinham outras religiões pagãs, eles tinham como se fossem mantras, né? Palavras que são repetidas sem reflexão. É como se fosse uma receita, né? Que as palavras fossem místicas e essas palavras tivessem poder. A confiança não está naquele que ouve. A confiança está nas palavras. Então, se eu falar essas palavras, se eu repetir essas palavras, então eu vou obter o que eu quero. Então, não é uma conversa. É um misticismo, é um pensamento irrefletido que está sendo usado com apenas o intuito de obter um bem, ou obter um favor. Porque não se está também tendo a sua razão envolvida. Você não tem o seu coração, você não está falando algo que realmente está no seu coração, algo que realmente está na sua mente, você está simplesmente repetindo palavras. E isso pode ser feito até mesmo com o Pai Nosso, né? Eu me lembro quando eu era garoto, minha mãe me mandava rezar quando eu era criança, né? Minha mãe não era cristã, minha mãe era espírita, mas
até mesmo os espíritas no Brasil têm essa questão do católico, né? Essa mistura. Então, eu tinha que orar um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de dormir. Eu era ensinado a isso. E eu queria dormir, pô. Eu era criança. Eu queria dormir. Então, para eu dormir, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, a nós, vosso reino, Ave Maria, por aí. Ponto. Já posso deitar na cama e dormir. Tem algum valor uma oração feita dessa forma? Eu nem prestava atenção. Eu decorei o Pai Nosso, decorei a Ave Maria e recitava aquilo, mas o meu objetivo era o quê? Eu quero dormir, pô. Estava cumprindo uma obrigação, estava cumprindo um ritual completamente sem valor, completamente sem estar me dirigindo a Deus de fato. Então, isso que os gentios faziam, e era isso que Jesus estava advertindo. Olha, não façam como os escribas e fariseus, que fazem isso para aparecer, fazem isso para buscar glória para si, e não façam isso como os gentios, que simplesmente repetem palavras com o objetivo de alcançar algum favor, ou de cumprir um ritual, como se as palavras, por si só, fosse uma mágica que atendesse aquilo que ela queria. E essa questão das vãs repetições não proíbe uma insistência. Porque se você olhar de primeira olhada para essa frase, né, os versos 7 e 8, e orando não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Você pode olhar para esses dois versos e pensar, bom, já pedi uma vez, não posso pedir de novo, né? Porque ele falou para não ficar achando que eu vou ser ouvido porque estou falando muito. Não é isso. Porque, vamos lá, avança um pouquinho para Lucas capítulo 11. Deixo marcado aí Mateus, mas vamos em Lucas capítulo 11. Hoje nós somos incitados a orar com insistência. Aqui é um texto paralelo, né? Um texto onde também Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Mas após ensinar a oração do Pai Nosso, no verso 5, então capítulo 11 de Lucas, a partir do verso 5, logo depois dele ensinar, né, a oração do Pai Nosso, o que ele diz aqui? Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque um outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então vejam, aquilo que Jesus está dizendo para não fazermos com vãs repetições não tem nada a ver com insistência. Aqui Jesus está nos dizendo que quando essa palavra aqui que é traduzida como incômodo, ela tem pode ser traduzida de várias formas. E uma delas é justamente a ideia que se tem aqui do incômodo é o pedido desesperado, não seria a palavra, o pedido urgente de um mendigo, de alguém que está com uma necessidade extrema. Então, quando nós nos aproximamos de Deus com uma necessidade extrema, nós não só podemos, como devemos ser insistentes na nossa oração. Isso não são
Vãs repetições. As vãs repetições que Jesus está condenando são aquelas palavras repetidas de maneira irrefletida, que são apenas palavras de um ritual que se confia nas palavras e não naquele com quem nós estamos falando, que é Deus. Percebem a diferença? Nós devemos falar com Deus, sim. Se temos uma causa insistente, nós devemos nos colocar diante de Deus e pedir insistentemente, mas não como os gentios que faziam com palavras repetidas, confiando no poder das palavras e não no poder daquele com quem eles estão falando. Então Jesus nos diz que aqueles que oram, né, com o intuito de serem vistos, eles já têm a recompensa da sua oração. Qual é a recompensa dessa oração? Serem vistos. Se eles estavam orando com o propósito de serem vistos pelos outros, a única coisa que eles vão conseguir com essa oração é exatamente aquilo que eles queriam. Eles vão conseguir a atenção e o louvor, a glória de homens. Eles não vão receber aquilo que eles estão pedindo, porque eles não estão de fato falando com Deus. Eles não estão de fato se voltando para o Pai. Eles estão usando Deus para o propósito que eles tinham, que era de aparecer. Então, se era isso que eles queriam, eles conseguiram. Foram atendidos no seu desejo de serem vistos e reconhecidos como pessoas que oram. Nada mais do que isso eles vão conseguir de Deus. Então, essa é a maneira errada de orar, para serem vistos pelos homens e uma oração feita com vãs repetições. Então, Jesus passa a ensinar a maneira correta de orar. Verso 6. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Aqui nós vamos ter quatro características da verdadeira oração. A primeira característica é descrita pela expressão entra no seu quarto. A segunda característica é a quem essa oração é dirigida, ao seu Pai. A terceira característica tem a ver com o fato de que Deus, o nosso Pai, ele vê em secreto. E a quarta característica tem a ver com a confiança na bondade de Deus. E nós vamos ver cada uma dessas características. A primeira característica, essa que é descrita como entra no teu quarto. De novo, e agora de maneira mais clara, não é uma proibição a oração pública. Vamos lá, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versos 12 a 14. Atos 1, de 12 a 14. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam como? Unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, eles estavam fazendo oração em conjunto. Eles estavam fazendo uma oração pública, porque quando nós nos reunimos para orar, no culto de oração, por exemplo, nós oramos todos juntos, então nós estamos fazendo, cada um de nós, uma oração pública. Então não é uma proibição. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui, quando diz que é para entrarmos no nosso quarto, ele não está nos proibindo de orar na frente de outras pessoas. Tem um princípio que ele quer nos ensinar. Quando nós entramos para o nosso quarto,
nós, de uma maneira muito mais fácil, nós vamos de fato falar com Deus. Porque estando sozinho, nós não temos por que fingir. Estando sozinhos, nós não temos por que manipular os outros. Nós temos, então, isso como um princípio. Todas as vezes que eu for orar, e é claro que nós devemos fazer a nossa oração particular, sim, mas essa oração particular, ela deve ser uma referência de todas as nossas outras orações. O que isso quer dizer? Se eu sou alguém que eu oro no meu quarto, a tendência é que as minhas orações públicas sejam verdadeiras. Se eu sou alguém que só oro em público, muito provavelmente eu estou fazendo isso apenas para aparecer. Porque se eu tivesse de fato um relacionamento com Deus, eu oraria em particular. Eu oraria sozinho. Porque essa é a única característica cristã que não pode ser fingida. É a oração particular. Porque eu posso orar em público com a intenção de ser visto, de ser reconhecido como alguém que ora, como alguém que tem uma bela oração. Eu posso orar em público com o intuito de manipular você, falando coisas na oração que, na verdade, eu não estou dizendo para Deus, na verdade, eu estou dizendo para você. Eu uso a oração para falar coisas para as pessoas. Então, eu fazendo isso em público, eu não estou com o propósito correto da oração, como nós vimos. Mas se eu sou alguém que ora no particular, quem é, me diz um falso cristão, que sentido há em uma pessoa que não tem relacionamento com Deus se ajoelhar sozinho em casa e orar? Só faz isso quem é crente. Só faz isso quem de fato é cristão. Então, quando Jesus diz que nós devemos entrar no nosso quarto, Ele está dizendo que nós devemos, de fato, estar falando somente com Deus, tendo o nosso propósito de realmente orar e falar com o nosso Pai. Repito, se nós não fazemos as nossas orações particulares, nós estamos em grave perigo de sermos hipócritas. Porque se eu só oro quando estou na igreja, se eu só oro quando estou na reunião de oração, se eu só oro quando estou diante de outras pessoas, muito provavelmente eu não tenho um relacionamento com Deus. Aquele que ora no particular, sozinho, ele não está fingindo para ninguém, ele não está dando um espetáculo para ninguém, ele não quer ser visto por ninguém, ele está realmente diante de Deus. Então essa pessoa está apta, ela está treinada, ela está com um relacionamento cultivado com Deus, e essa pessoa, quando vai fazer uma oração pública, ela está de fato falando com Deus, porque ela está acostumada a fazer isso no seu quarto, ela está acostumada a desenvolver e aprofundar essa intimidade com Deus no seu quarto. Se não faz isso no seu quarto, só faz isso em público, perigo. Perigo. Cuidado. E cuidado, porque até mesmo a questão do entrar no quarto, como o princípio que Jesus está falando aqui, é justamente de estar verdadeiramente voltado para Deus. Porque eu até mesmo posso chegar para minha família e dizer, estou entrando no quarto que eu vou orar. E fico 2 horas lá dentro, depois saio, e minha família vai pensar, poxa, meu pai, meu marido é um homem de oração. Estou 2 horas no quarto orando. Se eu for falso, eu não estarei orando de verdade. Eu estarei lá passando o tempo querendo que minha mulher saiba que eu fiquei 2 horas no quarto orando. Então, o conceito de entrar no quarto que Jesus está usando aqui é um conceito de estar você e Deus tete a tete, sem reservas, sem subterfúgios, sem fingimentos, sem plateia. O que eu for falar, eu estou falando para Deus. O que eu estou realmente abrindo meu coração para Deus. Esse é o conceito de estar no quarto. Então, se eu tenho esse hábito, pela última vez repetindo, se eu tenho esse conceito de fazer isso no quarto, as minhas orações públicas serão sinceras.
Agora, se eu só oro em público e não faço isso no quarto, eu tenho um grande perigo, um grande risco de ser um hipócrita. Ok? Esse é o conceito de estar no quarto. A segunda ideia da oração correta é que ela é dirigida ao seu Pai. Jesus está aqui nos apresentando o Deus Todo-Poderoso, soberano, criador e sustentador do universo, mas Ele nos chama a essa comunhão como Pai. Ele não deixou de ser o Deus Todo-Poderoso. Ele não deixou de ser o Criador soberano e o sustentador do universo. Ele continua sendo, mas Ele nos chama a um relacionamento íntimo de pai e filho. Nós não somos um estranho diante de uma autoridade. Ele é autoridade, mas é o nosso Pai. Jesus está nos ensinando que o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento de comunhão amorosa. É um relacionamento amoroso e íntimo com o Deus Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra, com o Deus soberano. Mas é um relacionamento amoroso e íntimo. Então, a oração, quando ela é feita ao meu Pai, ela é uma conversa, ela é um relacionamento e uma expressão de fé. Quando eu chego em casa, a minha filha vem me contar o dia dela. Eu conheço os colegas de trabalho dela, eu conheço o chefe dela, eu sei se o chefe dela é de um jeito ou de outro, eu sei tudo, porque quando eu chego em casa, a minha filha tem prazer de sentar comigo, me abraçar, me dar um beijo, sentar do meu lado e me contar como é que foi o seu dia. A oração de um filho de Deus com o seu pai é isso. É você sentar do lado do seu pai e dizer: hoje eu sofri por causa disso, hoje eu estou triste por causa daquilo, estou feliz, obrigado por causa disso também. É você ter um relacionamento com seu pai. É você sentar e conversar com ele. Não seria estranho, né? Se eu, morando com a minha filha em casa, com meu filho, e eles nunca falassem comigo. Chego em casa e minha filha está no quarto, eu estou na sala, e ela nunca fala comigo, nunca sei de nada. Não é um relacionamento disfuncional? Você consegue conceber um relacionamento de pai e filho, de pai e filha, onde eles nunca sentam e conversam? Seria assim a nossa vida cristã, se nós não desenvolvermos a nossa oração. Então, o Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. E o relacionamento para o qual Ele nos chamou, porque quando Ele enviou Jesus para morrer e pagar o preço do nosso pecado, Ele fez isso por quê? Porque homem e mulher pecadores não podem ter um relacionamento com Deus Santo. Porque Ele não pode ter parte com o pecado. Então, quando Deus envia Jesus para pagar o preço do nosso pecado, e nós podemos, então, ter os nossos pecados perdoados, porque Ele pagou o preço, Deus fez isso com o propósito de ter um relacionamento conosco. Se eu não oro, se eu não tenho esse relacionamento, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo por mim foi inútil. Porque o objetivo de Deus não é atender uma necessidade minha. O objetivo de Deus é desenvolver um relacionamento comigo. Então, por isso que eu digo, a falta de oração na vida de um crente é um alerta perigosíssimo, porque eu estou dizendo para o meu Pai, ao não falar com Ele, eu estou comunicando a Deus que o Senhor matou Jesus à toa. Porque se era um relacionamento que o Senhor queria ter comigo, eu não tenho esse relacionamento. Então, a vida de oração é o maior distintivo na vida de um crente, maior sinal de que ele realmente tem um relacionamento com o Pai. Deus é, de fato, nosso Pai, na medida em que nós temos um relacionamento com Ele. Senão, Ele é só uma autoridade. Deus, Ele não vai deixar de ser Deus, porque eu não falo com Ele, mas eu não o trato como Pai. Terceira questão, terceira característica dessa oração verdadeira, correta, feita. Ela leva em consideração que o Pai,
Veja aqui, final do verso 6, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Essa oração que eu faço a Deus, principalmente essa oração que eu faço no secreto, ela é uma oração que precisa ser totalmente sincera. Volte lá para o Salmo 13, que nós lemos no começo do culto. Salmo de número 13. Como eu disse, eu poderia dar outros exemplos de Salmo 44, 88, 73. Mas vamos ficar nesse que nós lemos no início do culto. Salmo 13, Salmo de Davi. Todo mundo concorda que Davi tinha intimidade com Deus? Então veja a sua oração. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Então vejam, não vamos ler o salmo todo, por causa do tempo. Mas vejam, Davi, ele está falando com o pai que vem em secreto, ou seja, não adianta se aproximar de Deus com subterfúgios. Não adianta se aproximar de Deus com mascarando os seus sentimentos. Davi estava um pouco exaltado com Deus, não estava? Ele estava passando por uma perseguição, estava passando por alguma opressão na mão dos seus inimigos, mas ele, quando se ajoelha para orar, e quando ele escreve esse salmo, quando ele faz essa oração, ele não floreia. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque nós temos, como eu falei, nós como cristãos, nós temos uma série de frases que nós falamos, e refletidas e tal. Davi, ele abre o seu coração para Deus e fala assim, Deus, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Porque era isso que estava no coração dele. Isso não é murmuração. Murmurar é eu virar para o meu irmão e dizer, Deus me abandonou. Deus não me ama. Deus não está ouvindo as minhas orações. Eu estou murmurando. Por quê? Porque eu estou virando para o meu irmão e falando de Deus para o meu irmão. O que Davi está fazendo aqui é tendo um relacionamento sincero, íntimo com o seu pai. Ele está sem entender o que o seu pai está fazendo, ele está sem entender por que Deus está demorando a socorrê-lo, e ele se volta para o seu pai e diz, pai, até quando? Ele não está murmurando, ele está falando com o seu pai. Porque adianta meu filho estar chateado comigo e não me dizer o que está acontecendo? Deus sabe o que está acontecendo, mas o que acontece é que quando nós nos dirigimos a Ele, nós temos a oportunidade de tratar isso. E Ele pode me responder e tratar essa questão que está no meu coração. Se eu não me ajoelhar diante de Deus com sinceridade, Ele que vem em secreto, quando ouvir a minha oração, Ele vai falar assim, é mentiroso. Não é isso que ele está sentindo. Não é isso que ele quer falar. O que ele quer falar é outra coisa. O que ele está sentindo é outra coisa. E a minha oração não vai ter nenhum significado, porque ela não é uma oração sincera. Então, para Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, se nós estamos confusos, vamos dizer, Senhor, eu estou confuso, não entendo por que isso está acontecendo. Se nós estamos com medo, Senhor, eu estou apavorado, essa situação está me assustando, eu preciso do seu socorro. Se nós estamos indignados, Senhor, até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou ter que esperar o seu socorro? É isso que nós devemos fazer. Nós devemos abrir o nosso coração a Deus, porque não adianta nós tentarmos esconder, porque o nosso Pai, Ele vem em secreto. Ele sabe exatamente o que a gente está sentindo. Então, a nossa oração deve ser no quarto, no sentido de que ela é uma oração feita exclusivamente numa relação entre nós e Deus. Ela é feita ao nosso Pai, que Ele, graciosamente, sendo Deus Todo-Poderoso, nos chama a um relacionamento de pai e filho. E esse pai é um pai que vem em secreto. Então não adianta nós nos aproximarmos dele com bajulações ou palavras
que não são reais. E por fim, nós devemos confiar na sua bondade. De novo, lá no Salmo 13, perdão, falei para você, nós não íamos ler ele todo, mas vamos lá no Salmo 13 de novo. Veja como Davi termina o seu salmo com confiança. Ele faz essas declarações, ele faz essas perguntas de até quando, ele clama a Deus com veemência, mas no verso 5 ele diz: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. O que ele está dizendo? Eu não estou alegre agora, eu não estou feliz agora, mas eu confio no Senhor, confio na sua graça e tenho uma expectativa de que o meu coração vai se alegrar quando a sua salvação chegar. Ele está fazendo uma declaração de confiança, apesar dele ter colocado meio que Deus contra a parede, perguntando até quando aquela situação ia perdurar. Ele diz: Senhor, mas eu confio na tua graça, eu tenho uma expectativa de que o meu coração vai se alegrar quando a tua salvação chegar. Então essa confiança tem que estar total na bondade de Deus, porque ele diz no verso 8, Jesus, no verso 8 do capítulo 6, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Nosso Pai, esse que nos chamou para um relacionamento, e um relacionamento que foi conquistado com o sacrifício de Cristo, esse Pai que deu o Filho para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, Ele sabe exatamente o que nós precisamos, Ele sabe o que é bom para nós, e Ele é bom para nos dar exatamente aquilo que nós necessitamos. Se Ele nos deu o seu próprio Filho para que pudéssemos ter um relacionamento com Ele, como nós não nos daria em Cristo todas as outras coisas? É o que Paulo diz lá em Romanos. Ele já provou que é capaz, não só que é capaz, Ele quer nos dar o melhor. Ele já nos deu Cristo. Se Ele já nos deu o seu Filho, o que seriam as outras coisas comparadas a nos dar o seu próprio Filho? Então Ele quer nos dar. Então nós precisamos confiar quando nos aproximamos do Senhor, quando colocamos diante dEle as nossas preocupações, as nossas ansiedades, quando abrimos o nosso coração para Deus em oração. Essa oração é uma oração confiante num Deus que é bom e que sabe o que é melhor para nós. E quando nós confiamos na bondade de Deus, e quando nós confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós, nós entendemos que a resposta não, ou a resposta ainda não, é uma resposta de um Pai amoroso. Então Deus, Ele não está ali para nos servir, Ele está ali para nos dar o melhor. E nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor. E aí, todo mundo aqui que for pai ou for mãe, sabe exatamente o que eu estou falando. Várias vezes ao longo da minha vida de pai, eu disse para os meus filhos assim: olha, se eu fizer isso, eu não serei seu pai, eu serei apenas seu amigo. Mas eu não fui chamado para ser seu amigo apenas, eu fui chamado para ser seu pai. Então havia momentos que eu, como pai, precisava dizer não para os meus filhos. Senão eu não seria um bom pai. Senão eu não estaria prestando a eles o melhor que um pai poderia dar. Então, quando o nosso pai amoroso, o nosso pai que já provou que é capaz e que vai nos dar sempre o melhor, porque nos deu o seu filho, esse pai, em alguns momentos, vai nos dizer não. Ou, pelo menos ainda não. Mas ele está fazendo isso porque é o melhor. Tiago, capítulo 4, vamos lá. Tiago, capítulo 4. Porque se nós fazemos uma oração confiante num Deus que é bom, nós precisamos conhecer esse Deus também, né? Saber qual é a sua vontade. Tiago, capítulo 4.
Verso 3. Tiago 4, 3. Pedem e não recebem, por quê? Porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, se nós pedirmos a Deus aquilo que não está de acordo com a sua vontade, se nós pedirmos a Deus aquilo que não é o melhor para nós, embora seja aquilo que nós queremos, Ele não vai nos dar. Pedem e não recebem porque pedem mal. Ele não vai nos dar aquilo que a gente quer, porque aquilo que nós estamos pedindo é um mal pedido. E a gente está pedindo para esbanjar com os nossos prazeres. Então, se nós confiamos na bondade de Deus, e essa oração ela deve ser feita confiando nessa bondade, a gente precisa saber que a resposta às vezes vai ser não. Ou pelo menos um ainda não. Então, para concluir, diante de tudo que nós falamos aqui, eu queria destacar 3 coisas. Primeiro, a oração particular é o principal distintivo de um cristão. Olhe para a sua vida hoje, analise a sua vida hoje. Se você não tem uma vida de oração, desconfie da vida que você está vivendo hoje. Pare tudo e se examine urgentemente e veja o que você está fazendo da vida. Não importa quantos cultos da igreja a gente venha, não importa o quanto eu fale os jargões cristãos, não importa o quanto eu tenha de Bíblias em casa ou de livros cristãos, não importa nada disso. O maior distintivo de um cristão é a sua vida de oração. Se eu não oro, eu não tenho relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus não é medido por aquilo que eu faço em público. Ele é medido por aquilo que eu faço no particular. Se eu tenho uma vida de oração no particular, a minha vida pública é verdadeira. Se eu não tenho uma oração no particular, a minha vida pública é uma farsa. Essa farsa pode se estender até ao púlpito. Eu posso ser um pastor farsante, porque sei exatamente como me comportar na frente de vocês. Mas se eu não tenho uma vida de oração, eu estou vivendo uma farsa. E eu estou enganando não a vocês apenas, estou enganando a mim, achando que tenho algum relacionamento com Deus porque estou aqui pregando a palavra de Deus. Mas Deus pode usar até uma mula para falar. Eu posso estar aqui e ser apenas uma mula. Então, essa avaliação que eu digo para você fazer é uma avaliação que eu preciso fazer também. Porque o maior distintivo de um verdadeiro cristão é a vida de oração. Se não tem, perigo. Segunda coisa, nós precisamos ter prazer na presença do Pai. Essa oração verdadeira que é feita de um filho para um pai, ela é algo que é prazeroso. É algo que a gente tem com satisfação, porque a gente sabe que Ele é bom, a gente sabe que Ele ouve, a gente sabe e confia que Ele tem para nós aquilo que é melhor. Então nós temos prazer em sentar e dizer, ou sentar, ou ajoelhar, ou caminhar, como seja, e falar: Pai, eu estou me sentindo dessa forma. Pai, eu estou passando por essa situação. Me ajuda, me socorre. O que eu faço? Qual o conselho? Me dá um sinal, me dá um caminho. É nós realmente nos voltarmos para Ele e buscarmos conselho, buscarmos socorro, buscarmos orientação. É o relacionamento de um filho com o pai. Porque também nenhum relacionamento de pai e filho se sustenta apenas na hora do sufoco, né? Deus não rejeita a nossa oração se nós oramos apenas no momento do sufoco. Mas se o Deus Todo-Poderoso
quer ter um relacionamento contigo, e ele foi capaz de matar o próprio filho para ter um relacionamento contigo, se ele constata que a única hora que a gente se volta para ele é quando a gente está passando por aperto, o que ele vai fazer? Ele vai mandar aperto, gente. Ele vai mandar sufoco. Porque ele quer ter um relacionamento comigo. O objetivo dele é ter um relacionamento comigo. Tudo que ele fez é para ter um relacionamento comigo. E se eu só me relaciono com ele quando eu passo por aperto, então ele vai mandar aperto. Então, Guilherme, já que você só fala comigo quando precisa de mim, então toma aí uns probleminhas aí para você poder vir falar comigo. E a gente não quer viver a vida só falando com Deus na hora do aperto. Nós precisamos ter prazer na presença do nosso Pai. Terceira coisa, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, nem sempre as circunstâncias vão mudar, mas Ele muda o nosso coração. Ele vai tratar conosco daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos passando. Então, quando você pensa, por exemplo, no profeta Abacuque, e nós não vamos ler por causa da hora, mas fica a dever de casa, livro de Abacuque, 3 capítulos apenas. Você vai ver que Abacuque faz uma oração a Deus, uma oração meio mal criada, igual a de Davi aqui, e a resposta de Deus é que ele envia os babilônios. E aí ele fala, não foi isso, Deus, não era bem isso que eu queria. E Deus fala, tá bom, mas vai ser isso que eu vou mandar. E quando chega no final, Abacuque louva a Deus pela decisão e pela resposta que ele deu. Então Deus não mudou a circunstância, Deus mudou o coração do profeta. A nossa oração nem sempre vai mudar as coisas, mas vai mudar o nosso coração para nós passarmos pelas coisas de uma maneira que Deus quer que nós passemos. Amém? Então, cultive a sua vida de oração. E não pense, hoje eu cheguei aqui essa noite, eu não tinha uma vida de oração. Comece hoje a cultivar essa vida de oração. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor. Ai, Deus, perdoa-nos, Senhor, se temos negligenciado o nosso relacionamento contigo. Perdoa-nos, Senhor, se não temos orado, se não temos te buscado, se temos vivido uma vida hipócrita, como os escribas e fariseus faziam, com orações mentirosas, que não eram reflexo de um relacionamento contigo. Se nós temos vivido a nossa vida assim até aqui, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e ajuda-nos, para que não seja mais assim. Para que a nossa vida realmente mude e que possamos agir como filhos e tê-lo como pai de verdade. Abrindo o nosso coração, falando contigo, aguardando a sua palavra, aguardando a sua resposta, sendo guiados por ti, tratados por ti, fortalecidos por ti, sustentados por ti, numa relação íntima de comunhão contigo, onde nós podemos abrir o nosso coração e falar a verdade daquilo que estamos sentindo, pensando e vivendo, e sermos transformados por ti. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Não permita que continuemos vivendo uma farsa. Não permita, Senhor, que fiquemos satisfeitos em apenas ter o reconhecimento dos outros, sem ter nenhum relacionamento contigo. Nós não queremos ser hipócritas.
Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. E transforma-nos, eu te peço mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Perdão por esses minutos.